queridos, um bom dia para todos vocês. Hoje é o domingo da ressurreição e, por isso, é meu desejo compartilhar com a nossa querida igreja o texto clássico, a passagem que melhor nos ajuda, para além, é claro, dos textos dos evangelhos, a entender o milagre da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, que, portanto, nos apresentam os fatos históricos, e nós temos a interpretação desses fatos históricos nas epístolas, e em especial em 1 Coríntios capítulo 15, que fala um pouco da história da ressurreição, mas lança esse olhar teológico, de modo que a ressurreição de Cristo possa ser interpretada não apenas como um fato histórico, mas como um fato histórico repleto de verdades que você e eu precisamos conhecer, a fim de entendermos o significado do Evangelho e como essa ressurreição pode alterar o curso da nossa história. Então diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Mas antes vamos ter um momento de oração. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, teu único Filho, nós bendizemos o teu nome por estarmos vivos. Te agradecemos por não nos encontrarmos nessa manhã agonizando no hospital, porque aprouve a Ti preservar as nossas vidas, a fim de que o conheçamos e o sirvamos, Senhor. Nós não conseguimos divisar outro propósito para a preservação da nossa existência, que não seja esse, viver para a glorificação do Teu santo nome. Senhor, agora a Tua palavra vai ser exposta, e nós pedimos a Ti que o Teu Espírito projete luz sobre o texto inspirado, e que ao término dessa exposição, nós possamos dizer precisamente o que os discípulos declararam no caminho de Emaús, após o encontro com Cristo ressurreto. Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho Ele nos expunha as Escrituras? Senhor, nós pedimos que Tu faças o nosso coração arder. Senhor, que a resposta da Tua graça, as lutas que a humanidade tem enfrentado, Senhor, seja um maravilhoso batismo com o Espírito Santo. E essa ação do Teu Espírito, mediante a qual a Tua palavra queima o nosso coração, renova o nosso amor por Ti, a certeza de que nossa vida está em boas mãos. Ó Deus, e que Jesus venceu a morte. Perdoa as nossas iniquidades, o que há de estranho, de grotesco, que mantém ligação com a carne, com o mundo, com o inferno, em nossas vidas. Perdoa-nos pelo nosso modo incompreensível de nos comportarmos, inaceitável. Perdoa-nos pelas falhas que nos são ocultas, Senhor. Quem pode discernir seus próprios erros? Por isso nós, Senhor, erguemos a voz no espírito dos salmos. Absolve-nos, Senhor, daquelas faltas que nos são ocultas. Não leve em consideração a nossa incapacidade de viver à altura de tão gloriosa verdade. E agora abra o nosso entendimento, Senhor. Visita cada apartamento, cada casa, Senhor, de modo que nessa manhã a nossa querida igreja e aqueles que nos acompanham do Brasil inteiro sejam alimentados pela verdade que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, no nome de quem oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém.
Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. Irmãos, essa é uma passagem, portanto, direcionada à igreja. O apóstolo Paulo está se dirigindo aqui à comunidade da fé. Entenda uma coisa. Há certas consolações nas Sagradas Escrituras que só podem ser dirigidas aos que creem. Aliás, a gente pode dizer que a Bíblia é de pouco proveito para quem não se rendeu a Jesus Cristo. E num momento como esse, eu confesso a você que, movido pelo desejo de compartilhar a verdade a um mundo que agoniza, bilhões de pessoas trancadas dentro de casa, com medo de um adversário invisível, a vontade que eu tenho é de consolar a todos, encorajar o maior número possível de pessoas, contudo, é evidente que esse encorajamento mais profundo só pode ser ministrado aos que creem. Aos que não creem, quanto mais o cérebro dessa gente preciosa mesmo aos olhos de Deus, quanto mais o cérebro dessas pessoas for usado, sem a iluminação da palavra, mais essas mesmas pessoas estarão expostas à angústia mais radical. Então o apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja. A Páscoa é para a igreja. Ela só faz sentido para aqueles que nasceram de novo. Deve ser, obviamente, proclamada a todos. Contudo, as consolações que advêm desse fato extraordinário. Qual fato? Um da nossa espécie enfrentou a morte e a venceu. Somente um, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era impossível que ele fosse retido pelos grilhões da morte. E por que era impossível que ele fosse retido pelos grilhões da morte? Porque a última palavra não está com a morte, e sim com o Deus vivo, que pelo poder da sua palavra criou do nada os céus e a terra. Eu insisto neste ponto que tenho mencionado desde o início dessa pandemia que atingiu o planeta. A realidade última é pessoal. Quem tem a última palavra, portanto, não é o acaso, ou as forças cegas, ou uma energia impessoal. O que está por trás da existência nua e crua de tudo que foi criado e do que se passa debaixo do sol é a vontade soberana de um ser santo, santo, santo. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Então aqui está o apóstolo Paulo se dedicando à tarefa de novamente proclamar o evangelho à igreja de Corinto. Todo pregador deve sempre, ao se levantar no púlpito para pregar, partir da pressuposição que nem todos os membros da igreja nasceram de novo. E ele também deve estar certo do fato de que toda a igreja é um corpo misto, composta por homens e mulheres regenerados e homens e mulheres não regenerados. E não apenas isso, entre os próprios regenerados sempre haverá aqueles que precisam ter a compreensão do evangelho renovada, a fim de que não parem onde começaram na vida cristã. Pois sempre, em toda a igreja local, haverá de ser
encontrada a presença de meninos e meninas da fé, que precisarão, portanto, da pregação sólida do Evangelho, a fim de que, pela graça divina, avancem na direção da maturidade espiritual, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. A palavra de Deus foi pregada na cidade de Corinto, e alguns moradores daquela importante cidade entregaram a vida a Jesus Cristo. Eles ouviram a palavra de Deus e estavam perseverando naquele caminho. Verso 2: por meio dele vocês também são salvos. Portanto, é por meio da pregação do Evangelho e da nossa resposta em arrependimento e fé que uma pessoa é salva. Salva do quê? Salva de viver a experiência do seu coração parar de bater e ter a consciência de que não pertence ao povo de Deus. Salva do quê? Daquele dia em que homens e mulheres terão que comparecer diante de Deus a fim de prestarem contas das suas ações. O Evangelho visa tratar dessa questão básica. Ele restaura famílias, certamente. Ele reajusta a nossa vida mental, não há mínima dúvida, e pode até nos fazer prosperar financeiramente, se nós sujeitarmos as nossas vidas aos princípios das Sagradas Escrituras. Se aprouver a Deus que esses princípios sejam abençoados pelo próprio Deus, prosperaremos. E, em geral, quando Deus decreta prosperidade, Ele decreta que pessoas se submetam a esses princípios. Então, há um espaço para nós falarmos desse ganho periférico, subproduto do encontro com Jesus Cristo. Contudo, quando o apóstolo Paulo fala, por meio dele vocês também são salvos, ele está falando de algo muito mais amplo do que a restauração de uma família, ou da saúde de alguém, ou de prosperidade financeira. Ele está falando aqui de reconciliação com Deus. Homens e mulheres amando a Deus ardentemente, depois da tomada de consciência de que esse Deus deixou de ser o seu adversário e passou a ser o seu pai. Um pai de amor, com o qual o que estava perdido se reconciliou mediante a pregação do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O apóstolo Paulo, portanto, está aqui demonstrando uma grande preocupação. É possível pessoas receberem o Evangelho e permitirem que esse Evangelho seja corrompido no decorrer dos anos. O apóstolo Paulo, portanto, demonstra esta preocupação no verso 2. Se retiverem a palavra. Portanto, a palavra é proclamada e pode vir acompanhada dessa resposta em arrependimento e fé daquele que ouviu a mensagem do Evangelho. Contudo, tão importante quanto receber essa mensagem é reter a mensagem recebida. Então, o apóstolo Paulo não lida, ele é visto aqui como alguém que não era capaz de lidar de modo romântico com a igreja. Ele sabia que as coisas podiam desandar subitamente. E uma das formas mais letais da igreja se desviar do caminho é a da corrupção da doutrina. Especialmente quando o material doutrinário corrompido é essencial para a preservação da identidade da igreja. Então o apóstolo Paulo disse: se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão, tal como preguei a vocês. Portanto,
ao tratarmos de disputas teológicas na igreja sobre o significado do evangelho, o tribunal superior ao qual nós devemos sempre apelar é a pregação dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, tal como eu a preguei. Verso 3. Antes de tudo, e aqui o apóstolo Paulo passa a descrever o evangelho que ele pregou à igreja de Corinto. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Com isso, ele está dizendo que sua pregação estava em plena harmonia com a mensagem dos 11 apóstolos originais e, acima de tudo, com a pregação do próprio Cristo. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Então, todo pregador tem a obrigação de, ao se posicionar num lugar como esse, deixar claro para a igreja que ele está entregando o que recebeu. Porque você não estaria sintonizado agora no canal de YouTube da nossa igreja me ouvindo se eu estivesse aqui apenas para falar sobre aquilo que eu mesmo criei, uma religião inventada por mim. Seu respeito pelo pregador, e no caso da nossa querida igreja, por mim, deve-se ao fato de você identificar que aquilo que é trazido para o púlpito da igreja mantém relação de absoluta fidelidade à mensagem do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. E essa é uma honra que não deve ser prestada a nenhum pregador que, em algum ponto do seu ministério, deixou de comunicar aquilo que recebeu. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha, eu vi gente nas redes sociais dizendo que a morte de Cristo foi a morte de um prisioneiro político. E que, portanto, ali Cristo se identifica com os marginalizados, com os que sofrem abuso de autoridade e que foram vítimas de violação de direitos humanos e por aí vai. Não vou negar o que essa gente está dizendo. Contudo, resumir a crucificação, o significado da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esses fatos é deixar de proclamar a principal verdade relativa à morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali foi a morte, veja só, não de um pobre coitado, não de um militante, de um revolucionário que queria mudar o mundo. Ali foi a morte do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. É uma morte salvífica, é uma morte sacrificial, é uma morte redentora. E isso tem que ser proclamado porque estão querendo politizar a cruz. Você sabe, você que me acompanha, que eu tenho falado a exaustão que nós não podemos tolerar certos crimes que fazem parte da cultura brasileira, porque tratam-se de crimes que são repulsivos a Deus e que foram praticados contra a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu não posso pegar a mensagem da cruz e extrair do seu conteúdo aquilo que é importante, que tem o seu valor, mas que, de certa forma, quando comparado ao plano da redenção, é periférico. O que o texto está dizendo é, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a fim de tratar do problema do pecado. O texto não está dizendo que ele morreu porque foi vítima dos nossos pecados. Ele morreu a fim de resolver o problema do pecado na sua e na minha vida. E o que é o pecado? Da nossa incapacidade de amar a Deus e de amar o próximo. Ele veio para tratar desse gravíssimo problema, da nossa incapacidade de amar, apesar de vivermos a exigir amor de todos. E o texto prossegue dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, pois isso é ensinado com muita clareza no Antigo Testamento.
especialmente no capítulo 53 do livro de Isaías. É por isso, em razão do Antigo Testamento estar eivado de alusões a essa morte sacrificial do Messias, que quando o Senhor Jesus apareceu no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o próprio João Batista, pelo Espírito Santo, foi movido a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim, nós estamos diante daquele para quem os nossos pecados serão transferidos e que carregará a nossa morte a fim de comunicar a nós a sua vida. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, observe que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tudo se deu no tempo e no espaço. Nós não, olha, preste atenção nisso, a nossa fé, ela depende de fatos históricos. Nós não estamos apenas diante de conceitos teológicos, ou religiosos, ou morais. Nós estamos diante de fatos. O cristianismo, permita-me dizer, é uma religião que depende da história para se manter de pé. Pois a fé cristã não apenas declara que Deus é amor. A fé cristã declara que esse Deus de amor enviou o seu Filho e que o seu Filho botou os pés no solo desse planeta e que sua crucificação foi uma crucificação literal. A sua morte foi uma morte literal, bem como o seu sepultamento e a sua ressurreição. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ok? Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, apareceu ao apóstolo Pedro. Interessante, apareceu justamente aquele que o havia negado 3 vezes. Porque Deus não desiste de nos amar. E apareceu, olha, está me vindo agora de dizer alguma coisa que eu não estou conseguindo avançar, não tem muito a ver, assim, com o escopo do meu sermão. Mas está me vindo o desejo de dizer a quem está me ouvindo nessa manhã. Talvez você esteja assustado consigo mesmo em razão do seu comportamento dentro de casa nesses dias de quarentena, percebendo que um lado estranho do seu caráter está se manifestando. Isso entristece, isso abate. Pois o Espírito Santo manda lhe dizer, para você pedir perdão para quem você precisa pedir perdão, e olhar para Pedro, olhar para o tratamento que o Senhor Jesus deu a esse inconstante discípulo, que foi encontrado dormindo numa reunião de oração, para a qual o Senhor Jesus o chamou para participar na companhia do próprio Cristo. Afundou nas águas, tentou dissuadir Jesus Cristo de ir para a cruz, negou o seu Salvador 3 vezes. E aqui ele é visto como uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Aprove a Deus, portanto, que essas testemunhas da sua ressurreição pudessem ser procuradas naqueles dias a fim de confirmarem o fato de que Jesus havia vencido a morte. É interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que enquanto ele redigia essa epístola, essas mesmas pessoas podiam ser encontradas nas ruas, nas cidades, nas vilas de Israel, porque houve centenas de testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Alguns haviam morrido e outros estavam duplamente vivos, biologicamente vivos, e vivos devido também ao fato de terem tomado conhecimento
dessa vitória extraordinária da vida sobre a morte. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Pois aqui nós estamos diante desse apóstolo que não teve o privilégio de manter aquele convívio íntimo com Cristo que os 12 tiveram, mas ao qual Jesus revelou a sua glória na estrada de Damasco, dando prova cabal a esse nascido fora de tempo, de que o carpinteiro de Nazaré era o próprio Messias, e que o Messias havia vencido o maior adversário da espécie humana, do qual todos estamos fugindo nesses dias, a morte. E Paulo prossegue declarando: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja o poder de transformação do Evangelho, que foi capaz de pegar o adversário mais empedernido da causa do Evangelho e, consequentemente, da igreja, e transformá-lo em apóstolo, em alguém que haveria de dar sua vida por essa mesma mensagem que tanto lutou para extirpar da face da terra. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Deus tem uma igreja. Pois persegui a igreja de Deus. Deus tem um povo. Deus ama todos os seres humanos. Se compadece dos 8 bilhões de homens e mulheres que nesses dias estão sofrendo com essa pandemia. Mas não podemos nos esquecer jamais que entre esses 8 bilhões há esse povo que pode ser considerado a menina dos olhos do Criador, a sua igreja, que não deve, obviamente, ser confundida com a instituição religiosa, tão esquisita e muitas vezes capaz de se insurgir de modo tão impiedoso contra alguns dos seus melhores membros. Contudo, aqui está a palavra de Deus dizendo que Deus tem essa igreja, a igreja que é composta por homens e mulheres que foram reconciliados com seu Criador por meio de Jesus Cristo. Verso 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que declaração extraordinária. Pela sua graça, pelo seu favor imerecido, Ele transformou a minha inimizade em amizade, o meu ódio em amor, a minha disposição para matar em disposição para morrer. Pela graça de Deus, sou o que sou. É o que eu posso dizer a seu respeito. Se no meio dessa crise toda que a humanidade está atravessando, você está podendo dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Isso se deve à graça. É a graça que fez de você o ser humano que você é hoje. Então, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu procurei usar, a partir do momento que fui levado à compreensão que Jesus Cristo era o Messias, eu fui levado a dedicar a totalidade da minha vida a essa causa, vivendo com intensidade, de maneira de que essa graça não se tornasse vã. Quando essa graça se torna vã? Quando ela não escoa, quando ela não vaza, quando ela não comunica vida para aquele que tem contato com o cristão. E esses dias são dias de extraordinária oportunidade de nós servirmos ao próximo, seja pregando o Evangelho para corações que estão tão vulneráveis à palavra de Deus em razão desse sofrimento todo, como também ajudando os desempregados. Quanta gente desempregada. Ontem eu conversava com um empresário da igreja e ele me falava
de pessoas que estão tendo sério, do conhecimento dele, que estão atravessando estão enfrentando sérios conflitos psicológicos em razão do colapso da sua vida financeira. Ele falava para mim de empresários, inclusive de empresários que tomaram a radical decisão, a dura, de darem cabo de suas próprias vidas. Que história triste. Então, são dias que nós devemos, de uma forma toda especial, não tornar em vão a graça de Deus, de modo que quem tiver contato conosco, sabe, eu sei que esse contato agora está mais restrito ao uso das redes sociais, mas mesmo assim é possível nós comunicarmos graça a quem sofre, nos envolvermos com campanhas humanitárias, socorrermos a nossa igreja, darmos subsídio à nossa igreja para que lá na ponta ela possa ser encontrada fazendo bem. Talvez você não possa ir para uma comunidade, por exemplo, se dirigir para esses locais onde as necessidades mais graves são enfrentadas pelos brasileiros que estão atravessando esses dias de crise econômica também. Mas você pode ajudar orando, você pode ajudar colaborando, você pode ajudar trazendo cesta básica aqui para essa igreja. E usando desse momento para que a graça de Deus não seja em vão em sua vida. Pelo contrário, olha o que diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele se oferecia a Deus, ele dizia: Senhor, coloco do teu altar a minha vida, tudo que tenho e sou. Senhor, diante da glória desse evangelho, não me resta opção de vida senão tornar subserviente ao teu evangelho tudo que faço. Eu não quero gastar o meu tempo com nada que não contribua de modo direto ou indireto para a promoção do teu reino. Então, esse é o momento da história. Olha, eu não me lembro de toda a minha trajetória de vida me encontrar diante de oportunidade histórica tamanha para mostrarmos a diferença que Jesus Cristo faz na nossa vida. Fazermos o bem, glorificarmos a Deus. Então ele diz: a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que significa o seguinte: você colocar a sua vida sobre o altar e contar com essa infusão de poder, que vai fazer com que nesses dias de sofrimento planetário, você escreva algumas das páginas mais lindas da sua vida cristã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Vocês foram levados à fé. Então, permitam-me agora lhes dizer algo que tem íntima relação com essa decisão que recentemente vocês tomaram de seguir a Jesus a partir da compreensão do Evangelho. Ora, olha o que ele diz: se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se essa é a mensagem central, se não há, veja só, se não há pregação do Evangelho que possa ser considerada como tal, por prescindir do anúncio dessa verdade central, se nós não encontramos, nesse curto período de vida, dessa nova fase da relação de Deus com o seu povo, posterior à vinda de Jesus Cristo, se não há registro de entre os seus discípulos, de pregação, que não tornasse clara a ressurreição de Cristo, que não exaltasse esse fato histórico e não o relacionasse a verdades centrais do Evangelho, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. Então,
alguns entraram no seio da igreja para espalhar essa notícia. Não há ressurreição dos mortos. Não faz sentido crer em algo tão irracional. Veja isso já no primeiro século. Alguns, até mesmo podendo ter sido levados a crer numa coisa como essa, em razão de uma sujeição a um dos elementos de parte da filosofia grega, que ensinava que o corpo é a prisão do espírito, que não é possível que faça parte dos propósitos de um ser sábio, santo, que tem interesse pela felicidade humana, de manter o espírito humano num corpo tão frágil como o nosso. Então, entre esse e outros motivos, espalharam que não há ressurreição dos mortos. Então, veja, a igreja não pode jamais, em nome do amor, negociar as verdades centrais da fé cristã. Isso não é amor. Isso é uma frouxidão doutrinária suicida, que revela mais interesse pela preservação da popularidade de alguns pregadores do que amor por aqueles que os ouvem. Então, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Como? Qual é o fundamento? De onde surgiu esse conceito? Qual é a base de uma afirmação como essa, de que é possível retirar a ressurreição literal de Cristo da mensagem do Evangelho, pelo simples fato de essa ressurreição não ter acontecido literalmente? O apóstolo Paulo fica indignado. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Observe como que o apóstolo Paulo é encontrado chamando a igreja ao uso do raciocínio lógico. Ora, se não há ressurreição, de modo algum, porque um milagre como esse é inerentemente impossível, não faz parte dos propósitos de Deus, se não há ressurreição em hipótese alguma, então o próprio Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu acho isso aqui profundamente comovente. Olha a declaração extraordinária do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se esse fato histórico for removido do Evangelho, acabou o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo que eu acho encantador nessa declaração do apóstolo Paulo, é ele afirmar que tinha consciência, juntamente com os demais apóstolos, que Jesus Cristo havia ressuscitado e que ele jamais teria se dedicado à obra missionária se o túmulo não estivesse vazio. Sim, meu irmão querido, sim, minha irmã querida, há 2000 anos, numa madrugada de domingo, como o dia de hoje, o Filho de Deus venceu a morte, porque não há poder no universo que possa se insurgir contra a vontade soberana daquele que diz: a porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha. Agindo eu, quem impedirá? E então ele declara: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Acabou o cristianismo. Tudo que vocês vão ter agora é isso, é o amor. Vocês vão ter conceito de justiça, de misericórdia, mas tudo desconectado de uma pessoa, tudo desconectado de fatos históricos. E veja só, e tudo sem o mínimo de esperança, pois qual é o sentido de se falar em amor, em justiça, em misericórdia? Qual é o sentido dos nossos poemas, das nossas canções, da luta pela sobrevivência nessa pandemia, se tudo que nos aguarda é o túmulo? E ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. E ele prossegue dizendo: além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Impressionante essa declaração do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo é o seguinte, preste atenção, olha aqui, o que eu acho encantador nas Sagradas Escrituras é quando você se depara com esse elemento de autenticidade, de originalidade, de veracidade. O que eu estou querendo dizer? Eu não tenho aqui uma fotografia, eu não tenho aqui uma imagem, um vídeo gravado para lhe apresentar, mas eu me encontro diante de um texto que declara que esse homem não seria louco de botar na boca de Deus o que Deus não havia falado. É isso que ele está dizendo. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Você imagine uma pessoa ser falsa testemunha de Deus. Declarar que Deus fez o que jamais fez ou jamais faria. E afirmar o que Deus nunca lhe deu autoridade para declarar. Não há ninguém, olha, não tem juízo a ser vivenciado por um ser humano mais severo do que esse, de uma pessoa se tornar falsa testemunha de Deus. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. O apóstolo Paulo tinha como certa a existência objetiva de Deus, de um Deus de amor, mas de um Deus que jamais toleraria que sua imagem fosse desfigurada pelo homem, por atribuir a ele que ele nunca falou. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. Eu não sou louco de ser falsa testemunha de Deus, porque se Cristo não ressuscitou, nós temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, nós somos mentirosos contumazes. Nós estamos blasfemando. Eu e os demais apóstolos estamos nos expondo ao juízo divino. Eu não cometeria um ato de insanidade como esse se não tivesse passado por aquela experiência na estrada de Damasco, se não fosse pela presença dessas 500 testemunhas e do poder desse evangelho na minha vida. Eu estou diante de evidências e não posso me calar. Porque se os mortos não ressuscitam, verso 16, eu estou terminando, eu vou parar no verso 19. O desejo era analisar o verso 15 inteiro. Eu vou pedir, inclusive, que hoje, depois do término dessa mensagem, que você avance, leia o capítulo 15 todo. Mas vamos analisar finalmente os versos 16, 17, 18 e 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se ele não ressuscitou, toda a história de perdão, toda essa história de perdão de pecados, de vida eterna, de novo nascimento, de céu, de redenção, sabe, de adoção, de justificação, tudo isso está desprovido de qualquer significado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados, porque esse que é o problema. Se o evangelho for removido, quem limpará as nossas mãos sujas de sangue? Tire o evangelho agora da sua vida. Retire o evangelho. E pare para pensar na seguinte questão: como reconciliar a minha vida com o Deus contra o qual eu pequei? Como ter paz? Como ter esperança de vida eterna? Onde encontrar um Deus de amor que pacifique o meu ser, que me faça crer que minhas iniquidades foram perdoadas?
Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, Jonathan Edwards, Santo Agostinho, Francisco de Assis, João Calvino, todos esses tiveram o mesmo destino de Benito Mussolini, Adolf Hitler, de Pinochet, de Ho Chi Minh, de Stalin. E os nossos parentes que partiram. O meu pai, para o qual eu preguei o Evangelho, em cujo enterro eu preguei anunciando esse mesmo Evangelho e testemunhando do seu arrependimento no final da vida. Meu pai está eternamente separado de mim. E todos nós caminhamos para o tombo no não ser, para o fim da nossa personalidade, do que nos distingue dos demais elementos da natureza. Irão conosco para o túmulo todas as nossas lembranças, todas as nossas experiências. E tudo aquilo que vivemos na intimidade com esse mesmo Deus. Contudo, esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E por isso o apóstolo Paulo termina dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque somos as pessoas mais infelizes do mundo se tudo que nós temos é essa vida. Se a nossa meta é atravessar essa pandemia apenas, enquanto sabemos que essa pandemia não vai aumentar o número de mortes na nossa geração. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Essa pandemia não vai aumentar o número de pessoas mortas na nossa geração. A nossa geração inteira, os 8 bilhões de seres humanos que hoje habitam nesse planeta vão morrer, com ou sem coronavírus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se nós não temos uma esperança transtemporal, transfinita, extramundo, se nós não cremos na ressurreição, que é mais do que a ressurreição do corpo, é a ressurreição da vida, é a preservação da nossa história única, singular. O que eu estou querendo lhes dizer é que o Evangelho ensina que Deus jamais permitirá que tal aconteça, que o seu testemunho das múltiplas manifestações dessa graça em sua vida seja impedido de ser proclamado em razão da morte, do fim de todas as suas lembranças para sempre. O apóstolo Paulo diz: eu não sei como que consegue viver uma pessoa que não tem esperança da vida eterna, que não crê na ressurreição dentre os mortos, e ainda mais quando essa pessoa foi levada a acreditar naquilo que o cristianismo ensina, que a vida é dura, curta e incerta, que nós duramos pouco, que o caráter dessa vida é transitório e que ela está longe de atender os apetites, dos anseios do nosso coração. Se não há ressurreição, a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é conhecer o cristianismo, porque o cristianismo ele produz um choque de realidade. Olhe para o Senhor Jesus, o nosso Salvador, dizendo para o rapaz que queria que o Senhor Jesus Cristo interviesse como um juiz numa disputa judicial, uma questão de herança, ao que o Senhor Jesus vira-se para o rapaz e diz: a vida de um ser humano não consiste em acúmulo de riqueza. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sim,
Eu não preciso ler Sartre, eu não preciso ler Kierkegaard, eu não preciso ler Schopenhauer para conhecer o existencialismo. O que significa viver sem esperança? Já tenho Salomão no Antigo Testamento e tenho essa forma direta, clara, crua, nua do Senhor Jesus Cristo falar: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Por isso, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, alguém que vai me fazer viver melhor neste mundo, eu estou entre os mais infelizes desse planeta, porque não há ninguém mais desventurado, mais digno da compaixão humana do que aquele que conheceu as perguntas que a fé cristã faz à vida, mas ao mesmo tempo não conheceu as respostas que o Evangelho dá a essas mesmas perguntas. Mas Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, e hoje nós estamos aqui nesse domingo, deliberadamente, eu não tinha como tratar de outro tema, trazendo à memória de todos o Evangelho da ressurreição. O túmulo em Jerusalém continua vazio, a pedra foi removida, o nosso Salvador venceu a morte e hoje Ele está aí para o fortalecer nesses dias de luta, para se colocar ao seu lado. Está lembrado do sermão de domingo passado? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele ressuscitou. Por isso eu não tenho apenas palavras que procuro trazer à minha mente a fim de manter a minha sanidade mental. Eu tenho uma pessoa que pode se colocar do meu lado, e nesses dias de derrocada financeira, nesses dias em que o medo bate à porta do meu coração, nesses dias que ler jornal se transformou num exercício torturante de contato, me permita dizer, com o que de mais trágico se possa conceber sobre a vida. As histórias lá do Equador, pessoas morrendo e sendo enterradas em caixões de papelão. Meu Deus, América, a nação mais poderosa do planeta, de joelhos diante desse vírus. Mas nesses dias, nós temos aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e que pode se colocar do nosso lado no momento da oração, revelar sua doce presença e fazer, portanto, com que as nossas preocupações deem lugar à vitória da vida sobre a morte. A certeza inabalável de que Ele venceu a vida, que Ele venceu a morte e comunicou a você e a minha vida, a fim de que juntamente com Ele vençamos a morte também. Louvado e exaltado seja o seu nome. Que você celebre a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que você celebre hoje a ressurreição. Somos apenas nós, nesse planeta hoje, em condição de apresentar a mensagem mais extraordinária, todos com medo da morte, todos apavorados, todos receosos de não terem cumprido com exatidão as regras sanitárias, e todos com medo da contaminação, do fim, do colapso de suas vidas. Mas em meio a tudo isso nós podemos dizer: Ele venceu a morte, Ele ressuscitou no tempo e no espaço, e quem quiser ter um encontro vivo com Ele é só buscá-lo. Esse testemunho está registrado nas Sagradas Escrituras, a fim de que conheçamos pessoalmente o Cristo vivo que quer se revelar a você e a mim. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, não há nada de que mais especial o Senhor poderia fazer por nós nesses dias de pandemia do que colocar-nos em contato com Cristo ressurreto, ouvir sua voz, sentir sua presença. Senhor, como aquele velho hino: a sombra da noite se aproxima
e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só pelo caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Senhor, tudo que nós pedimos, ó Salvador amado, que venceu a morte, revela-te a nós. Tua palavra, por tua própria boca, diz que os limpos de coração verão a Deus. Desembaça as lentes do nosso coração, remove o egoísmo, a maldade, o preconceito, a indiferença. Senhor querido, não permita que estejamos privados dessa tua doce companhia por causa, Senhor, das nossas iniquidades, da nossa recusa em nos arrependermos, da nossa soberba, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um coração crente e que o conheçamos não apenas através da Bíblia, que possamos dizer nesses dias: Senhor, antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que contemplemos, Senhor, a tua face, que provemos do poder da sua ressurreição, Senhor, que tenhamos comunhão com Cristo vivo. Não há nada, Senhor, mais importante nesses dias, Senhor, de sofrimento, do que termos a companhia de Cristo do nosso lado. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós vamos ter agora um louvor especialmente gravado e produzido para todos vocês, e daqui a pouco eu volto para impetrar a bênção apostólica e dar alguns avisos. Olha que trabalho lindo os músicos da nossa igreja fizeram. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome
sobre todo nome no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, sobre todo nome, Jesus, sobre todo nome, sobre todo nome, Jesus, sobre todo nome, sobre todo nome. Sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, sobre todo nome. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém.